Muito bom dia ou boa tarde, ministros, irmãos irmãos e irmãs presentes e os que estão em outros países. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, seja sobre cada um de vocês e sobre mim também. Para esta ocasião, lemos em São Mateus no capítulo 24, verso 29 em diante, onde nos diz Jesus Cristo da seguinte maneira: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e a potência dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E verão o Filho do Homem vindo com as nuvens dos céus com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, aos quais juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando vejais vede todas essas coisas, sabeis que ele está próximo e às portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Um sinal que não pode passar despercebido. Que Deus nos abra o entendimento e as Escrituras para compreender o tempo em que estamos vivendo e o sinal do tempo correspondente a estes dias nas quais estamos vivendo. Pode se sentar, quero ter a bondade. A Escritura nos fala do fim do tempo. Nos fala também do tempo final, ou os últimos dias, as quais encontramos no livro do profeta Daniel, no Evangelho segundo São Mateus, segundo São Marcos, segundo São Lucas e segundo São João, e nas cartas dos apóstolos. E agora, o mesmo Senhor Jesus Cristo, ou o próprio Senhor Jesus Cristo, foi quem mais falou da vinda do Filho do Homem para o tempo final. Ele nos falou dos sinais que estariam sendo vistos para o tempo correspondente à vinda do Filho do Homem. Encontramos que nos falou do fim do século, na parábola do trigo e do joio, e nos falou também do fim do tempo ou fim do século. Isso foi em São Mateus no capítulo 13, versículo
30 ao 43 e também em São Mateus capítulo 13, do versículo 47 ao 50, onde nos fala da rede, que é arremessada ao mar e depois retirada. E os pescadores tiram o bom e os colocam em cestas, em cestas, depois o mal jogam fora. E diz: assim será no fim do século. Assim será. E diz que são os anjos os que são enviados para realizar esse trabalho. E diz: versículo 49 desse capítulo 13 de São Mateus: assim será na consumação do mundo. Virá os anjos e separarão os maus entre os justos. E o que farão com os maus? Diz: e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E também diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso está em São Mateus capítulo 15, versículo 13. E agora encontramos que haverá sinais marcando o fim do tempo ou o fim do século, e haverá sinais que antecedem também o fim do tempo ou o tempo final. Por exemplo, Deus diz ou fala a Daniel por meio do anjo Gabriel: capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12 de Daniel, versículo 4 e versículo 9, que diz: versículos 4. Capítulo 12 de Daniel, versículo 4 diz: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado e o outro do outro lado do rio. E disse o varão que estava vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: eu vi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, a qual levantou os céus a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, que todo este mistério contido aqui no livro do profeta Daniel, e sobretudo o correspondente ao fim, ao tempo final, todo esse mistério estaria fechado até este tempo final. E agora encontramos também em Daniel capítulo 8, versículos
18 en adelante. 18 em diante. Verso 10. 15 en adelante dice: Versículo 15 em diante, que diz: Aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim com uma semelhança de homem. E ouvi uma voz, de homem entre as margens do Ulai, e na qual gritou e disse: Gabriel, dá o entendimento a esta visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me falou, me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra, e ele, porém, me tocou e me fez estar em pé, e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isto pertence ao tempo do fim. Agora vejam que, através da Escritura, nos fala muito do tempo do fim. Falou o profeta Daniel, e falou também o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel. Todos estes profetas de Deus do Antigo Testamento falaram do tempo do fim. Temos a Ageu também, que fala do tempo do fim, e muitos outros profetas que falam do tempo do fim, ou o tempo final, ou o fim do século. O próprio Jesus Cristo também falou do fim do século, ou fim do tempo. O apóstolo Paulo também falou do tempo final. Falou coisas que estariam ou estarão acontecendo no tempo final, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, e também no meio de todas as religiões, no meio do povo hebreu e no meio de todas as nações, no campo espiritual ou religioso e no campo político também. Por exemplo, em Daniel ou a Daniel foi mostrado o sonho que o rei Nabucodonosor teve, onde o rei viu uma estátua, no capítulo 2 de Daniel, uma estátua com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os músculos de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro cozido, ou de oleiro. Esse é o reino ou o império dos gentios, que começou com o rei Nabucodonosor com a cabeça de ouro, continuou com o império medo-persa com o peito e os braços de prata, e prosseguiu com o ventre e as coxas de bronze, que corresponde ao império ou reino da Grécia, que começou com Alexandre o Grande e continuou com os 4 generais depois da morte de Alexandre o Grande. E depois as pernas de ferro, que corresponde ao tempo do Império Romano sobre os Césares. E depois os pés de ferro e de barro cozido. E porquanto tem ferro, e esse é o Império Romano, que continua coberto de barro, os pés, e é de barro cozido, ou de oleiro. É nesse reino dos gentios, e é esse reino dos gentios, nessas duas etapas, mesmo que em todas as etapas perseguiram o povo hebreu, mas é na etapa das pernas de ferro e de pés de ferro e barro de oleiro que os judeus foram mais perseguidos e foram quase destruídos.
pero hay promesas divinas Mas há promessas divinas a favor do povo hebreu, en donde está establecido, prometido por Dios, onde está estabelecido e prometido por Deus que o reino de Davi será restaurado e o trono de Davi será ocupado pelo Messias Príncipe no último dia, el milenio postrero, que será o último milênio ou o sétimo milênio. Em algum ano do sétimo milênio, el reino de David, o reino de Davi será restaurado e o trono de Davi será ocupado pelo Messias Príncipe. Israel es representado en la higuera, Israel é representado na figueira, que que reverdeceu como nación, como nação. y los demás árboles E as son demais las árvores são as demais nações que que vêm están surgiendo ali no Oriente Médio, que estão surgindo han llegado em suas etapas que al têm tiempo en que están cambiando e chegarão no tempo em que estão mudando os seus la meta, governantes. se supone que E a sea meta se supõe que ser seja democráticas esas serem naciones, democráticas essas nações. y por consiguiente E, eso es consequentemente, los demás árboles isso são as demais árvores, surgiendo conforme também surgindo conforme a profecia bíblica. para cuando estas cosas estén siendo vistas, Para que quando essas coisas estiverem sendo vistas, vejamos o que Cristo falou ou disse en San Lucas capítulo 21, em São Lucas capítulo 21, versos 25 en adelante, versículo dice, 25 em "Entonces diante habrá diz: señales en el sol, haverá sinal en no la sol luna, e na lua e nas estrelas, y en la tierra e na angustia de las terra gentes, angústias das nações, confundidas a causa em del perplexidade bramido del mar y de las olas". do bramido do mar e das ondas. O sea, Ou seja, que este es un tiempo de mucha que confusión, este é um tempo de muita ya confusão, profetizado por Cristo, já profetizado por Cristo. confusión por causa Confusão por de causa las señales en el sol, en la luna y en las estrellas, do sinal no sol, na lua e nas estrelas e na terra, angustia angústias das nações em perplexidade de las olas, o sea, pelo causa bramido do mar e das ondas, ou de los seja, maremotos, de los tsunamis, por causa dos maremotos, dos tsunamis, con los terremotos, juntamente com os maremotos que estariam acontecendo. dice, Diz: desfallecendo los hombres desfalecendo por el os temor y homens la pelo expectación de las temor cosas e a expectação que das coisas que sobrevirão en la tierra, na terra, porque las potencias de los porque as cielos potências serán dos céus serão comovidas ou abaladas. E agora, a causa de los problemas del por medio causa ambiente, dos problemas do meio hay ambiente, mucho temor en há medio de la raza muito humana, temor no meio da raça humana. E agora, sobretudo, de que las potencias de por los cielos causa serán. de que as potências dos céus serão abaladas. De esto habló el apóstol Pablo Disto falou o apóstolo Paulo em Hebreus no capítulo 12, versos 25 adelante, versículo dice, 25 "Mirad que em no diz: desechéis al que habla, vede que não rejeiteis ao que fala. E quem é o que fala? O Espírito Santo. Cristo é o Espírito Santo no meio da sua igreja. de su iglesia, a través E de do su meio da iglesia, sua le igreja habla e através da sua igreja, fala à humanidade. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é o corpo místico de Cristo. compuesto É o por seres templo humanos composto que por forman seres el templo humanos espiritual que de Cristo, formam la o iglesia templo espiritual de del Señor Cristo, Jesucristo. a Ese igreja es el do Senhor cuerpo Jesus Cristo. E esse é o corpo místico Cristo. de Cristo. y cada creyente E en cada Cristo crente como em Cristo individuo como indivíduo es también é também um corpo, um templo espiritual, en donde mora onde Dios por medio Deus mora por meio do Espírito Santo. todo lo que el Señor Jesucristo Tudo que o Senhor Jesus Cristo continuaria fazendo depois de terminado o seu trabalho na terra em carne humana, tendo realizado a obra de redenção, e depois indo ao céu para estar como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, no templo celestial, fazendo intercessão por cada pessoa que recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador.
la obra de Dios, a obra de Deus, la forma de Dios a se forma de manifestarse Deus se en la manifestar tierra, na terra, la forma en a que forma Cristo de continuará Cristo su obra continuar sua obra na terra es por medio de su Espíritu é Santo, por meio do seu Espírito Santo. pues él dijo: Pois ele falou ou "Yo disse: estaré con vosotros eu todos estarei los días convosco hasta el fin todos os dias del mundo." até o fim do mundo. São Mateus capítulo 24, do versículo capítulo 28, versículo 20. E no capítulo 24, versículo 14 diz: e será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A pregação do evangelho do reino, João Batista pregava esse evangelho do reino e Jesus Cristo pregava o evangelho do reino. Depois do dia de Pentecostes, começando no dia de Pentecostes, começou a se pregar o evangelho da graça, o evangelho de Cristo, o evangelho da paz para o ser humano. Voltará a se pregar o evangelho do reino. Se continuará ou continuará? Haverá uma continuação da pregação do evangelho do reino no último dia, onde o Espírito Santo estará no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, trazendo o evangelho do reino, assim como fez em cada etapa da igreja, trazendo o evangelho da graça. Foi o Espírito Santo, Cristo, o Espírito Santo no meio da sua igreja, continuando sua obra e falando por meio continuando sua obra, falando por meio dos seus diferentes mensageiros no meio da sua igreja, e consequentemente cada mensageiro foi parte da sua igreja, do Senhor Jesus Cristo. A obra de Cristo continuou por meio da sua igreja, que é a sua ajuda idônea, a noiva esposa do Cordeiro, trabalhando na obra de Deus. E consequentemente, assim como Cristo é o Messias, a igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja Messias. Messias, o que significa é ungido, o ungido, Jesus Cristo, a ungida, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ambos são ungidos, Cristo e sua igreja. E agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo está chamada a ver os sinais correspondentes ao tempo final. E se está vendo neste tempo, então estamos vivendo no tempo final. Estamos vivendo então no tempo em que Deus cumprirá todas as promessas que fez à sua igreja. E cumprirá, se manifestando no meio da sua igreja através dos seus instrumentos que ele tiver na terra, no meio de sua igreja. Sempre foi por meio de pessoas pertencentes à igreja que Cristo se manifestou e se revelou em cada era à sua igreja, de acordo por meio do que Deus prometeu em cada era para a igreja. Foi a manifestação, a revelação de Cristo no meio da sua igreja. No tempo de cada mensageiro, tivemos Jesus Cristo em Espírito Santo no mensageiro de cada era, velado e revelado no meio da sua igreja e à sua igreja, falando a palavra, a mensagem correspondente a cada era. Assim também será para este tempo final.
Porque Deus não porque hace nada sino por Deus medio não faz nada del ser humano. a não ser por meio do ser No hará humano. del Señor sin que E revele não sus fará secretos nada a o sus Senhor siervos, sem que revele os seus segredos aos seus servos, os Por profetas. tanto, si hay algo para Portanto, ser revelado, se há algo para ser revelado, então Deus un profeta enviará um profeta à sua igreja en el tiempo no que tempo tiene que que revelar tem que revelar cosas importantes coisas a importantes su iglesia. à sua igreja. Ahora Agora, veamos vejamos a continuação en Hebreos que estamos leyendo, em el Hebreus, capítulo 12, que estamos lendo, capítulo 12, verso 25, versículo 25, donde tuvimos, dice, onde mirad, paramos, que no diz: deseches- Vede que não rejeiteis ao que fala, ou seja, mirad que no desecheis al que habla. vede que não rejeiteis ao que fala, ou seja, que não desprezem o Espírito Santo, que é o que a quem fala no meio da sua igreja, e isso é Cristo, o Espírito Santo, o anjo do pacto que libertou o povo hebreu através do profeta Moisés e que apareceu em uma nuvem de luz, uma coluna de fogo. Porque Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviamos daquele que é dos céus, a voz da qual moveu então a terra. Mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, senão também o céu. As potências dos céus serão o quê? Abaladas, disse Jesus em São Mateus capítulo 24. E aqui São Paulo diz que o que fala dos céus, que é Cristo por meio do Espírito Santo no meio da sua igreja, abalará não somente a terra, a não ser o céu, os céus também. Abalará também os céus. E esta frase, ainda uma vez, indica a remoção das coisas abaláveis, como coisas feitas, para que fiquem as inabaláveis. Ou seja, que as coisas feitas, construções e todas as coisas feitas pelo ser humano, diz que vão ser abaladas. Diz que será, indica a remoção das coisas abaláveis, como coisas feitas, para que fiquem as incomovíveis. Assim que, recebendo nós um reino inabalável, e o que é que fica como inabalável? O reino que recebemos da parte de Deus. Recordem as palavras de Cristo: não temam a nada pequena, porque ao Pai lhe agradou dar-lhes o reino. Assim que, recebendo nós um reino inabalável, tenhamos gratidão e mediante ela sirvamos a Deus, agradando com temor e reverência, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Agora, recordamos as palavras de Cristo também, em São Mateus, no capítulo 21. Vamos verificar aqui. Capítulo 21, versículo 43 diz: portanto lhes digo que o reino de Deus será tirado de vós e será dado a pessoas ou gente que produza os frutos dele. Foi dado à igreja do Senhor Jesus Cristo o reino, como Cristo tinha prometido. Não tem mais manada pequena, porque Cristo tinha prometido. Não tem mais manada pequena, porque ao Pai lhe agradou lhe dar o reino, o qual está na esfera espiritual. Por isso é que os crentes em Cristo, diz São Pedro em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 10, que os crentes são real sacerdócio, gente santa, povo adquirido por Deus, para conhecer as virtudes daquele que nos chamou das trevas
a sua luz admirável. Desse Reino que está na esfera espiritual, no meio da humanidade, os crentes são sacerdotes da ordem de Melquisedeque. E Cristo é o sumo sacerdote dessa ordem celestial. Essa é uma ordem celestial que pertence aos crentes em Cristo, nascido do céu, nascido de novo. E, consequentemente, a sua cidadania é celestial, do céu. E pertence a essa ordem celestial de Melquisedeque, dessa ordem sacerdotal de Melquisedeque. E também dessa ordem divina de Melquisedeque como rei de paz, rei de Salém. E em Apocalipse, no capítulo 1 e também no capítulo 5, nos fala ou nos diz que Cristo nos tem limpado com seu precioso sangue de todo o pecado e nos tem feito para nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E também em Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 4 ao 6, nos fala desta bênção: reis desse reino celestial, desse reino da Jerusalém celestial. E também são juízes. Diz: os santos julgarão o mundo e até os anjos. Pelo capítulo 6 de 1 de Coríntios, encontramos essas palavras do apóstolo São Paulo. Portanto, os crentes em Cristo são as pessoas mais bem-aventuradas e mais privilegiadas que vivem nesta terra, nas diferentes etapas da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E tem promessa de que, se morrerem, serão ressuscitados em corpos glorificados, corpos eternos, e os que permaneçam vivos até a vinda do Senhor e até a ressurreição dos mortos em Cristo. A promessa é que serão transformados. Portanto, os crentes que estão eleitos por Deus para serem transformados no último dia, estando vivos, pois não importa a idade que tiverem, não morrerão, serão transformados. Pelo qual estarão escutando a trombeta final, a voz de trombeta, para depois ser transformados. E a final trombeta, ou a trombeta final, é a pregação do Evangelho do Reino. É a voz de Deus, a voz de Cristo falando à sua igreja no último dia e depois ao povo hebreu. Essa é a trombeta final, ou a grande voz de trombeta, que nos fala a Escritura em 1 de Coríntios, no capítulo 15, versículo 49 ao 58. E 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 11 em diante. Essa é a trombeta de Deus. Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Diz São Paulo em 1 de Coríntios. Portanto, é importante estar atentos à palavra de Deus correspondente a este tempo final. É o tempo mais importante de todos os tempos. O que lhe citei da trombeta, se der som incerto, isso está aí em 1 de Coríntios. Isso está aí em 1 de Coríntios.
Ustedes lo pueden buscar en sus hogares. Luego, Vocês o podem buscar em seus lares depois, para que así también estén escudriñando. para que assim também estejam esquadrinhando as Escrituras. E agora, a promessa é que os crentes, no último dia, estarão escutando a grande voz de trombeta ou a trombeta final, ou seja, a voz de Cristo, Hablándonos el mensaje nos falando a mensagem do Evangelho de Cristo, del Evangelio do Evangelho do Reino, para el día posterior. para o último Será dia. predicado este E Evangelio será del Reino pregado este Evangelho do Reino para testimonio de todas para las testemunho a naciones, y todas as entonces nações, vendrá el fin. e então virá o fim. Por tanto, es importante Portanto, é importante que, en el cielo y en la tierra ao ver todos os sinais siendo cumplidas, nos céus e na terra sendo cumpridos, levantemos nossa cabeça ao como céu, dice Jesucristo como falou, diz Jesus Cristo, en San Lucas. em São Lucas. Dice: Diz: quando estas coisas comiencem a Ora, suceder, erguillos, quando essas coisas levantad começarem a vuestras cabezas, acontecer, e levantad vuestra cabeça, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. levantad vuestras cabezas Levantar nossas cabeças a Deus e seu programa, a las cosas de Dios, as coisas de Deus. levantar Levantar nuestras nossas cabeças cabezas hacia arriba, para hacia la edad cima, que nos para a era que nos corresponde viver, e estar nela, estar escuchando e la voz de estar Cristo escutando a voz de Cristo, a grande voz de trombeta ou a trombeta final, para recibir la fe, para receber a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. la venida del Señor a su iglesia para el A día vinda do Senhor à sua igreja para o último dia é salvará a la iglesia o que salvará a igreja de pasar. de passar pela grande tribulação. Portanto, não há esperança para os seres humanos, exceto a vinda do Senhor para o último dia. As coisas cada dia se estarão poniendo peores As coisas a cada dia estarão ficando piores em todos os aspectos de la vida de la familia humana. da vida da família humana. Pero para os que levantarão Mas sus para cabezas os al que cielo, levantarão as cosas suas de cabeças Dios, ao céu, as coisas de Deus, a cada dia estarão melhores as coisas de Deus para os crentes. Ou seja, haverá mais e mais bênção para os crentes em Cristo. E a cada dia Deus lhes abrirá mais a Escritura e o entendimento para compreender as coisas de Deus. e para serem E preparados para serem preparados para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor transformação. e para a transformação dos crentes. Quando os mortos em Cristo sejam ressuscitados, Quando os mortos em Cristo forem ressuscitados em corpos eternos e glorificados, e os crentes que estiverem vivos forem transformados, para ser levados com Cristo, para serem levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é importante conhecer as promessas divinas, porque é no cumprimento dessas promessas divinas é que poderemos ver a Cristo e o Espírito Santo no meio da sua igreja fazendo a obra do cumprimento das coisas que Ele prometeu. Porque Cristo é revelado na palavra que Ele prometeu, sendo cumprida, cumprindo essas promessas. Assim é como poderemos ver a Cristo manifestado de era em era, através dos instrumentos que Ele teria para as diferentes etapas. E isso também será um sinal grande na terra e sobretudo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque o maior sinal é para Deus e com Deus, e vamos ver qual é o maior sinal.
tengamos un cuadro para que claro. tenhamos um quadro claro. Página 117 Página 117 del libro de citas. do livro de citações. Dice el reverendo William Diz o Branham, reverendo William Branham, página 117, página 117, parágrafo 1036. la señal principal de Dios O principal es un sinal de profeta. Deus é um profeta. Ahora voy Agora, a hablar unos minutos vou falar uns acerca de minutos ellos. sobre isso. Ellos son la palabra de Eles Dios manifestada são a palavra para de esa Deus edad. manifestada para Y essa esa es la era. razón E essa é a que la razão señal que o, principal de Dios que o es un sinal profeta. principal de Deus é um profeta. Ele nunca juicio enviou sobre la um tierra juízo sobre a sin terra enviar antes un sem profeta. antes enviar um profeta. Y en la misma página E na mesma 117, página párrafo 117 do parágrafo 10:42 10:42 diz: Ele está esperando que se levante Ele um profeta está esperando que se levante um profeta em cena para manifestar a promessa que ele fez de acordo em Malaquias com capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Para Deus cumprir lo que ele ha dicho, Para Deus cumprir o que ele disse, o que prometeu, que se levantará. diz que levantará, profeta. ou tem que se levantar um profeta. E agora E agora, la reunião da igreja a reunião da Igreja do Senhor Jesus Cristo, o recolhimento. como será. Vejam como será. Página 116, Página 116 do livro de citações, parágrafo 10:22. 10:22. E nos últimos dias, como nos ha sido dicho, E nos últimos dias, como nos foi dito, assim como foi no dia de la Sodoma, novia se unirá a noiva por la se palabra de Dios unirá hecha pela palavra de manifiesta Deus en carne. manifestada em carne. Esa es la forma Essa é a forma para el recogimiento para o recolhimento dos escolhidos en el día posterior. no último dia. Por la palabra Pela prometida, palavra hecha, manifesta, manifiesta, siendo cumplida, pela palavra prometida manifesta, siendo cumplida em carne humana. sendo cumprida em carne humana. Será que se juntará Será que se juntará, será recolhida a igreja do Senhor Jesus Cristo para receber a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia del Cordero? das bodas do Cordeiro? Hay mucha palabra Há muita prometida palavra prometida para a igreja do Senhor Jesus Cristo para este tiempo final. para Por este tempo ejemplo, final. Por exemplo, veamos lo que es dicho. vejamos o que é dito Este mensaje nesta mensagem predicado por el reverendo William pregada Branham, pelo reverendo William Branham, titulada O Evangelho del tiempo final, do Tempo Final, predicado em Jefferson, pregada em junio 3, Jeffersonville, Indiana, em 3 de junho de 1962. dice: Diz: dice de la siguiente manera. diz da seguinte maneira, Página 54, página 54, parágrafo 231. Y parece que está bastante débil ahora E para parece que está bastante fraca agora para ambos, a mensagem e o mensageiro. o sea, tiempo Ou seja, en que se sentirá tempo débil em el mensaje que se sentirá e o mensageiro. fraca a mensagem Não se e o preocupem. mensageiro. Mas Em não se alguma preocupem, em No sé alguma cómo, parte, pero estoy confiando não sei como, mas estou confiando que ele virá cavalgando para a cena algum dia. Não se preocupem, vamos a estar juntos. vamos estar juntos. E E agora, veamos en otro mensaje vejamos em outra mensagem lo que está prometido. o que está prometido.
el mensaje, na mensagem ¿cuál es la atracción en el monte? qual é a atração no monte? Ou qual é a atração no monte? É uma pergunta. Lo vamos a leer para que tengan el cuadro claro. Vamos ler para que tenhamos o quadro claro. Página 155. Página 155. Parágrafo 1383 dice: 1383, que diz: habrá uma verdadeira chuva temprana e tardia. Haverá uma verdadeira chuva temporal e tardia nos últimos dias sobre esse grupo pequeno que vem com ele, sobre esse asno manso e humilde, sem uma denominação, clamando: Hosana ao Rei que vem, em nome do Senhor. Agora, aqui nos fala de um que vem cavalgando. Agora veamos Agora vejamos um extrato da mensagem. O único lugar provisto ou provido de Deus para adorar, pregado no ano 1965, que diz, na página 166, parágrafo 1485, do livro de citações, que diz: agora, eu estava ficando bastante velho e pensei: haverá outro avivamento? Verei outro tempo? E só recordem: do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. Cavalgaremos este caminho outra vez. Isso é correto. Tão pronto como estamos listos. Tão pronto, tão breve, quando estivermos preparados. É uma promessa. Agora, um cavaleiro e um cavalo branco no tempo final, no último dia. Há algo na Bíblia prometido assim? Apocalipse 19 diz que vem em um cavalo branco e que tem por nome o Verbo de Deus. E vem com um nome que ninguém entendia, ninguém conhecia. É Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja no último dia. E, consequentemente, o cavalo branco é a palavra pura, a palavra de Deus. Como também a espada é a palavra. E tudo isso está prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo. São promessas que vão estar sendo cumpridas no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E os que estiverem com as suas cabeças levantadas para o céu, para Cristo, para Deus, verão. Os que não estiverem acordados espiritualmente não entenderão nem verão o que estará acontecendo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque as bênçãos de Deus são para a igreja do Senhor Jesus Cristo.
salen e daí saem para todas as nações y todas. e todas as pessoas. Es porque la iglesia del É Señor porque a igreja do está Senhor Jesus Cristo está sob o novo pacto, que es el pacto que é o pacto que está vigente diante de Deus. Por tanto, al estar viendo todas estas Portanto, cosas, ao estar vendo todas essas coisas sendo cumpridas, sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia, e também vendo o sinal da figueira reverdecendo e as demais árvores, y las demás naciones, Israel e as demais nações, viendo e vendo las promesas divinas as para la promessas iglesia, divinas para a igreja, nuestra redención nossa redenção está cerca. está perto. La redención del cuerpo, A redenção que do corpo, es para os vivos, la transformación que de é sus cuerpos, para os vivos a transformação dos seus corpos, serão transformados em seus átomos, los vivos, e os, los muertos, cuando e os vengan mortos, con Cristo, quando vierem com Cristo, ressuscitados, estarán estarão los creyentes en com os Cristo, crentes em Cristo, que estarão vivos e que serão transformados. Tenemos la promesa Temos a promessa que luego seremos de llevados que em con Cristo breve a seremos levados com Cristo a ser das bodas do Cordeiro, mas há uma etapa onde va Dios a derramar una bendición vai muy derramar Deus uma bênção muito grande em um templo, em uma carpa catedral, e em algum lugar vai estar essa carpa catedral a qual foi mostrada ao reverendo William Branham, grande, fue e a qual ele foi, entrou, parado en el aire, esteve em viendo pé todo lo que pasaba, no ar, vendo tudo o que acontecia, e depois fue a un cuartito pequeño foi a um quartinho pequeno, y allí vio lo que sucedía. e ali viu o que acontecia quando as pessoas doentes eram levadas e passavam por esse quartinho, saíam, entravam por uma porta e saíam por outra, Sanados já curados por la presencia de Dios. pela presença de Deus. Ahí estaba el ángel Aí estava o anjo que le aparecía al reverendo que aparecia ao reverendo William Branham, Branham, también estuvo allí, e também esteve ali William Branham, o reverendo William Branham, e ali estava a coluna de fogo, que es Cristo, que é Cristo, el cual libertó al pueblo hebreo. o qual libertou o povo hebreu através do profeta Moisés. O sea que Ou ahí seja, habrá una bendición muy grande, y que ese aí lugar haverá estará uma bênção muito grande, e esse lugar estará em algum país, y se estará predicando el evangelio de Cristo. e estará se pregando o evangelho de Cristo, Hubo llamamientos porque al altar, houve chamamentos ao mucha altar, gente recibiendo a muita Cristo. gente recebendo a Cristo. O sea Ou seja, que eso es antes que de la isso gran é tribulación. antes da grande tribulação. Por tanto, Portanto, serão bem-aventurados todos aqueles que que estarão trabalhando por esse projeto, porque tienen que en algún lugar ser porque construido tem esse que lugar. em algum lugar ser construído esse lugar, Gran carpa para que catedral se cumpra essa visão da grande carpa catedral, tiene la parte literal a y la qual parte tem a espiritual. parte literal e a parte La espiritual, parte espiritual pois a representa parte espiritual representa todos los creyentes en todos os crentes em Cristo, Cristo. Y la parte e a física parte será física una gran carpa será catedral uma grande literal, carpa catedral literal, onde estará se pregando e onde também se estarán estarão dando a conocer sendo reveladas las plagas contenidas as pragas contidas en las copas nas taças, y todo lo relacionado a las e trompetas también. tudo relacionado às trombetas também, tudo relacionado às trombetas e às Que taças, contienen las plagas. que contém as pragas para o tempo final. Así es que Assim que va a ser una bendición vai ser grande uma cuando grande haya bênção, iglesia ou uma bênção grande quando se ajuste houver uma igreja que se ajuste à visão que o reverendo William Branham viu, tenga una gran carpa que tenha uma grande carpa catedral. Será uma igreja que hará la presencia de Dios onde estará a presença de Deus manifestada para bendecir al para abençoar o povo, para bendición para a benção
de todas as pessoas que estarão aí presentes ou estarão em outras nações, vendo e escutando através da televisão, da internet, do satélite e assim por diante. Porque as bênçãos passarão a outras nações também. Esse é um projeto divino que foi mostrado e que Deus estará se manifestando tanto para o cumprimento desse projeto, para se manifestar quando já aparecer esse projeto. São promessas divinas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando estiver materializada essa visão da capa, será o sinal ou dos sinais maiores que as pessoas estarão vendo antes do rapto, antes da ressurreição dos mortos em Cristo e antes da transformação dos vivos e do rapto ou arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como houve um Noé que teve uma visão onde Deus falou e mostrou uma arca, e essa arca tinha certas medidas, tinha certos materiais na qual tinha que ser construído. Tudo isso foi mostrado a Noé. E Noé materializou essa visão. Sendo profeta, sabia como tinha que se fazer as coisas. Foi mostrado o que tinha que fazer. E quando esteve construída essa arca, esse era o maior sinal de que tudo já estava pronto para cair o juízo divino sobre a terra, pela qual tinha que entrar na arca Noé, sua família, as aves e os animais assinalados para entrarem na arca. Para depois do dilúvio começar uma nova geração sob o pacto divino que Deus estabeleceu com Noé. Uma nova dispensação começou com Noé. Assim será para esse tempo final, para o começo, para começar uma nova dispensação, a dispensação do Reino. Por isso é que estará se pregando o Evangelho do Reino, com a qual será introduzido o reino milenial de Cristo. Será introduzido o reino e todas essas coisas correspondentes ao último dia. Os sinais os estivemos vendo e não podemos deixar passar por despercebidos os sinais que já estiveram sendo manifestados no céu, nas estrelas, no sol, na lua e nas estrelas e na terra. Angústia dos seres humanos por causa dos problemas do meio ambiente e por causa de que os céus vão ser estremecidos, abalados, e então as coisas vão mudar muito neste planeta Terra. Milhões de seres humanos vão morrer, pois a Escritura diz que virá um tempo muito difícil para os seres humanos. Malaquias do capítulo 4, versículo 1 em diante diz: eis que vem o dia do Senhor, grande e terrível.
grande y terrible. grande e terrível. Vamos a leerlo aquí, Vamos lê-lo aqui. porque aquí viene el día ardiente como un horno. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha, Aquel día que e vendrá todos los os abraçará, soberbos e Jehová todos dos que cometem ejércitos, impiedade y nos dejará serão ver, como a y nos palha, dejará e o raíz, dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, que não lhes deixará nem raiz nem ramo. es el día o tiempo É o dia ou o tempo ou hora del juicio divino do juízo divino sobre la raza humana. sobre a raça humana. Por eso también nos dice Por isso também nos este diz, mismo capítulo 4 de Malaquías, versos este 5 mesmo al 6, capítulo 4 de Malaquias, do versículo 5 ao 6, e diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Él hará volver el corazón de los padres a los Ele hijos, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. o sea que antes Ou seja, de ese juicio divino que caer antes sobre la desse tierra, juízo porque Dios divino no cair trae sobre a juicio al terra, mundo, porque Deus não traz juízo ao mundo sem antes advertir, para a qual envia um profeta, e aqui a promessa é que enviará Elias. Elias teve diferentes manifestações. Elias tisbita, Eliseu com a dupla porção do Espírito que estava em Elias, João Batista pela terceira ocasião, o reverendo William Branham pela quarta ocasião como precursor da segunda vinda de Cristo, e depois pela quinta ocasião Elias virá com Moisés. Os ministérios de Elias e Moisés estarão presentes nesse tempo final e dando a conhecer os juízos divinos que hão de vir sobre a raça humana, como nos deu a conhecer o Moisés lá no Egito, falando aquelas 10 pragas e dando a conhecer essas pragas, cada uma no tempo determinado por Deus, deu a conhecer e se cumpriu. Assim é que estamos vivendo em um tempo muito importante que não podemos deixar passar despercebido. O sinal ou os sinais que Deus disse que estariam se cumprindo para o tempo final, para o último dia. E que quando víssemos todas essas coisas acontecerem, levantássemos nossas cabeças ao céu, porque a nossa redenção está perto. Nossa redenção será a redenção do corpo, a transformação dos nossos corpos, para termos corpos eternos, glorificados, com vida eterna, iguais ao corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, não podemos deixar passar esse sinal que Deus disse ou falou, esses sinais que Deus disse que estarão na terra, que juntos cumprirão as promessas de Deus para este tempo final. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e também sobre mim, para vocês que estão presentes e para os que estão em outras nações. Amanhã nos veremos novamente neste mesmo lugar e com vocês que estão em outras nações, através do satélite ou da internet. Estarei com vocês. Deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez para continuar. Orem muito para que Deus nos ajude a todos nesse tempo final, recordando que este é o tempo mais difícil para a Igreja do Senhor Jesus Cristo.
es el tiempo é o tempo paralelo al tiempo paralelo ao tempo de Noé, de Abraham, de Abraão e Ló, también del Señor Jesucristo. também do nosso Senhor Jesus Cristo. Es el tiempo É o tempo en que todo parecerá em que tudo parecerá, vai aparecer, que va a terminar todo. que vai terminar tudo. O sea que será el Ou tiempo seja, en que que la será o iglesia del tempo em que a Cristo igreja do Senhor Jesus Cristo se va a sentir débil, vai se sentir fraca, pero el tiempo en que mas se va a o sentir débil, tempo em que vai se sentir fraca será o tempo en que vendrá la em transformación, que virá a transformação, la adopción, a adoção, que es la transformación, que é a transformação, la adopción del cuerpo, a adoção do corpo. y entonces tendremos cuerpos E glorificados. então teremos corpos glorificados. Lembre-se que Cristo, Estuvo más débil, no tempo em que se sentiu mais fraco, esteve mais fraco fue el tiempo más, até que o crucificaram. porque entonces Foi o tempo mais glorioso, porque então veio a ressurreição em corpo glorificado. Foi glorificado. E então todo se tornó tudo se tornou maravilhoso para Cristo para Cristo y sus discípulos. e seus discípulos. Por ahí tiene que pasar también la iglesia del Señor Jesucristo Por ahí en el tiempo final. Tem que passar também a igreja do Senhor Jesus Cristo nesse tempo final. Por isso que ele disse, o reverendo William Branham disse que virá um tempo de aperto para a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas que La tercera esse etapa será o tempo em que a terceira etapa vai se manifestar, ser manifestada. E o que vimos em parte manifestado no reverendo William Branham será manifestado em toda a sua plenitude. y eso corresponde E isso corresponde ao cumprimento da visão da carpa. continúe hablando porque no vi Continuei falando porque não vi que se aproximou o reverendo José Benjamin Pérez. Assim que, lembrem-se ou recordem, este é o tempo mais difícil para a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas também é o tempo mais glorioso, porque então será o poder de Deus para se manifestar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, este é um tempo em que tem que ser prudente. É preciso ser prudente. E tanto em nossas ações como em nosso falar. Sermos prudentes com o que falamos e com o que fazemos. Bom, que Deus lhe continue abençoando. E amanhã, se Deus quiser, continuamos.